Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre formas naturais de vocês cuidarem, de vocês aliviarem um pouco das dores articulares, né? Então seja dor no joelho, dor nos quadris, dor na lombar, né? De repente ali na coluna lombar, nos cotovelos, punhos, enfim, dores articulares de uma forma geral, tá? Bom, para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, também trabalho como fisioterapeuta, tá? E aqui o que eu vou trazer nesse vídeo, né, as formas naturais de cuidar, de abordar, de tentar aliviar os sintomas de dores articulares, ele é baseado no Ayurveda, tá? Então eu vou usar os conhecimentos do Ayurveda. Para quem não sabe, para quem não tá entendendo o que é o Ayurveda é a medicina tradicional da Índia, tá? Que ela existe há mais de 5.000 anos, e só que aqui no Brasil ela é praticado como uma terapia integrativa complementar. O que isso significa? Significa que é um tratamento, o Ayurveda, que não deve substituir o seu tratamento convencional, ou seja, o tratamento que você faz com o seu médico, o tratamento que você faz com o seu fisioterapeuta não deve ser substituído pelo Ayurveda, mas o Ayurveda é uma forma de complemento desse tratamento. E o Ayurveda, ele utiliza muito de mudança do estilo de vida, então orientação principalmente voltada para a alimentação, mas hábitos de vida mais saudáveis também. Então tem muita gente que chega aqui no Ayurveda, né, passa por uma consulta do Ayurveda e acha que a gente aborda somente exclusivamente a alimentação. E não é assim, tá? O foco realmente principal acaba sendo a alimentação, mas a gente faz orientações voltadas para hábitos de vida, estilo de vida mais saudável, e além disso, a gente usa muito o apoio de ervas, de óleos naturais nos tratamentos quando a gente, que é terapeuta, porque eu também sou terapeuta Ayurveda, quando a gente acha que é necessário. Às vezes, só uma mudança no estilo de vida já é necessário para melhorar os sintomas daquele paciente, daquela paciente. Mas às vezes, se a gente acha que precisa entrar com alguma erva, com alguma fitoterapia, com algum óleo, que são formas naturais de tratamento, a gente entra também, tá bom? Lembrando que não é porque só o Ayurveda utiliza de abordagens mais naturais, então de um chá, de uma erva, sei lá, numa forma de cápsula ou um óleo, isso não quer dizer que por ser natural não tem as suas contraindicações. Então não é toda erva que todas as pessoas podem consumir, alguns óleos não são indicados para todas as pessoas, então por isso sempre é importante uma avaliação individual, uma avaliação com o terapeuta, porque o terapeuta que vai te dizer, você precisa disso, não, você não precisa disso, esse caso é assim, esse caso não é. Então ele vai te direcionar no tratamento, tá? Então assim, hoje aqui nesse vídeo eu vou falar brevemente para vocês de dois óleos que são muito utilizados dentro do Ayurveda, tá? Então, assim, eles são utilizados há milhares de anos dentro do Ayurveda e tem sim pesquisa científica. Eu vou trazer para vocês artigos científicos que comprovam o uso desses óleos no tratamento, na melhora dos sintomas de dor em dores articulares, tá? Mas o que eu quero reforçar aqui para vocês, por eu ser fisioterapeuta e eu, né, saber muito bem do que eu estou falando, então, assim, o que eu quero que fique claro para vocês? Como eu falei no começo do vídeo, o Ayurveda, ele é uma terapia complementar aqui no Brasil. Lá na Índia, ele é praticado como uma medicina. Então, a pessoa que faz Ayurveda, ela faz uma faculdade de medicina. Aqui no Brasil não é assim, a gente é formado como terapeuta, tá? Então, assim, não deve substituir o seu tratamento convencional. E o que eu quero dizer com isso? Então eu não quero que vocês saiam desse vídeo acreditando que usar esses óleos que eu vou falar pra vocês vai resolver os seus problemas e você não precisa fazer mais nada. Não. Gente, qualquer tratamento de qualquer coisa que você vem buscar o Ayurveda, independente do que seja, uma indigestão, uma cefaleia, uma dor, qualquer coisa, sempre vai envolver mudança no estilo de vida, né? Então a gente nunca vai orientar apenas uma coisa. Então o uso de óleo é como se fosse, vamos pensar assim, ó, quando o médico passa um remédio pra gente de dor, né? Quando a pessoa tá com dor, vocês vão lá no médico, o médico passa um medicamento para dor. Eu sei, porque eu trabalho com isso, muitas vezes só tomar o medicamento não faz efeito. Por quê? Porque junto com o medicamento, junto com a medicação, tem que ter outras ações, né? Então o paciente tem que fazer outras coisas. Então, sei lá, vamos pensar que é um paciente sedentário que não faz nenhum tipo de exercício, tá acima do peso, vamos pensar numa dor de joelho aí, tá muito acima do peso. Então, além desse remédio que o médico vai passar, esse paciente vai ter que se esforçar para perder peso, vai ter que se esforçar para fazer atividade física de uma forma regular, talvez mudar essa alimentação, porque a gente sabe e é comprovado cientificamente que tem alimentos que pioram sim a nossa dor. Então é um conjunto de coisas. Não existe nada milagroso na medicina. E se você escutar alguém falando assim, eu tenho a fórmula mágica aqui que vai tirar todas as suas dores, gente, desconfia, porque isso não existe. Então, geralmente, uma melhora, independente do sintoma que você tem, independente se é uma dor ou não, sempre vai envolver uma mudança no seu estilo de vida, tá? Então, o que eu quero que fique claro para vocês é que o uso desses óleos que eu vou falar hoje, eles são, digamos assim, eles apoiam, eles ajudam na melhora dos sintomas. Mas se você só passar óleo
na parte do seu corpo que dói, você não vai perceber diferença. Então você provavelmente vai ter que se exercitar mais, vai ter que fazer exercício, vai ter que mudar sua alimentação, enfim, vai ter que ter uma mudança aí por trás, tá? Então o uso da erva, né, o uso da fitoterapia, do chá, da cápsula fitoterápica ou do óleo, ele é um apoio, tá? Bom, falando tudo isso daqui, resumindo, né, se mesmo assim você ainda não entendeu muito bem o que é o Ayurveda, você pode pausar esse vídeo, digitar aqui no meu canal, tem um videozinho falando sobre, bem detalhado, o que é o Ayurveda, como que é o Ayurveda, o que o Ayurveda trata, aborda, como que ele funciona, para você entender um pouquinho melhor e depois você dar continuidade aqui no vídeo para fazer um pouco mais de sentido, tá bom? Então hoje nesse vídeo aqui eu vou falar de dois óleos muito utilizados dentro do Ayurveda, que é o óleo de gergelim e o óleo de rícino. Então o óleo de gergelim, ele é um óleo, assim, maravilhoso, que a gente indica para muitos casos. E para quem não sabe, o óleo de gergelim que eu tô falando não é o óleo de gergelim torrado, tá? É o óleo de gergelim prensado a frio, tá? Ele é um óleo muito bom para nossa saúde, tanto pra gente utilizar na culinária, no preparo de refeições, quanto para uso tópico. O que é uso tópico? Passar na pele, tá? Então, a gente fala assim, dentro do Ayurveda, que quando o paciente relata muita dor pra gente, independente da parte do corpo, existe um agravamento, existe um excesso dos elementos ar e éter, tá? E esses dois elementos juntos, eles se combinam e eles formam o dosha vata. Mas isso não é importante de você saber, quem tem que saber sou eu, que sou terapeuta, eu só tô explicando um pouquinho, tá? Então, quando essa pessoa ela tá com muita dor, existe o excesso desses elementos, né? Ar e éter, que são elementos que causam uma secura, que podem causar muita dor pelo corpo da pessoa, e o óleo, né, os óleos de maneira geral, eles são muito bons para o controle desses elementos, né, no nosso corpo. E principalmente é o caso do óleo de gergelim, né? Então, óleos de forma geral são bons para controlar esses elementos que geralmente quando a pessoa tem muita dor encontram-se desequilibrados, mas o óleo de gergelim ele é especialmente indicado nesses casos, tá? E eu trouxe aqui pra vocês, eu vou olhar aqui no computador pra eu não esquecer nenhum detalhe, tá bom? E eu trouxe aqui pra vocês dois artigos científicos que falam do uso de óleo de gergelim em casos de dores articulares. Então, existe um artigo que ele compara o uso tópico de óleo de gergelim em pacientes com osteoartrite de joelho, tá? Então, ele vai comparar o uso do óleo de gergelim com o uso de diclofenaco em gel. E o que eles observaram nesse artigo? Eles observaram que o uso tópico de óleo de gergelim não foi inferior ao uso de diclofenaco em gel em pacientes, na melhora, né, na redução dos sintomas em pacientes que possuem osteoartrite de joelho. Ou seja, o óleo de gergelim, o uso tópico, passar óleo de gergelim no joelho, ele foi tão bom quanto o diclofenaco em gel, tá? Então, assim, o óleo de gergelim não é um óleo barato, ele é um óleo mais caro, principalmente porque a extração dele é a frio, então é um óleo mais purinho ali, melhor mesmo, até pro consumo, ele é muito bom, tá? Mas é um óleo que vale muito a pena. E quando a gente indica para os pacientes, normalmente a gente indica para que ele seja usado morno, né? Então você aquecer esse óleo e passar ele morno no seu joelho, tá? Então esse artigo mostrou isso. Um outro artigo, ele foi realizado com ratos, em ratos, e ele verificou que o uso de suplemento, né? Então a suplementação com óleo de gergelim diária, então diariamente esses ratos, eles tomavam esse suplemento de óleo de gergelim, então eles verificaram que esses ratinhos aí, eles apresentaram uma redução ali da dor articular após a ingestão diária desse suplemento de óleo de gergelim, tá? Mas essa é uma pesquisa realizada em ratos, não foi uma pesquisa realizada em seres humanos, tá bom? Bom, voltando aqui, então o óleo de gergelim, ele é um óleo, a gente fala assim, que ele é o óleo top dentro do Ayurveda. Mas, Ana Cláudia, todo mundo pode usar o óleo de gergelim? Não, gente, é aquilo que eu falei pra vocês. Dentro do Ayurveda, existem as particularidades e as individualidades de cada pessoa. E tem alguns casos que não é indicado o uso de óleo de gergelim. Por isso que é importante você passar numa consulta ayurvédica, tá? Pra você ver se realmente você tem indicação desse óleo. Porque às vezes, sei lá, você tem uma questão de pele, você tem uma questão de agravamento, de agravação de outros doshas, de outros elementos, que às vezes você usa o óleo melhor uma coisa e pior a outra. Então tem que ser muito bem avaliado qual que é o melhor óleo pra você. E se realmente tá indicado, tá bom? Outro óleo que é muito falado dentro do Ayurveda, muito utilizado principalmente em casos de dores articulares, processos inflamatórios ali, em região de articulação e músculo, é o óleo de mamona ou óleo de rícino, tá? Ele também é um óleo muito bom e também tem pesquisa científica que mostra a sua eficácia no tratamento na redução de dores articulares, tá? Então, o primeiro artigo que eu trouxe aqui pra vocês é um artigo que ele vai mostrar a eficácia da massagem com óleo de rícino, né? Com uma aplicação quente em joelhos de pacientes que possuem dor, ali na articulação do joelho, tá? E o que esse artigo ele viu? Então, ele viu que o uso do óleo de rícino com aplicação quente por cima, eu vou explicar pra vocês, ele foi um método bem efetivo para reduzir a dor articular ali no joelho e melhorar a qualidade de vida em mulheres que apresentavam dores no joelho. Então, como que eles fizeram isso daí? Então,
Então a paciente, ela pegava 6, 10 ml de óleo, então um pouquinho de óleo só. Ela passava ali no joelho, fazia uma massagem, cerca de 5 minutos de massagem, e depois ela pegava uma bolsa de água quente e colocava a bolsa de água quente por cima dessa região onde foi aplicado o óleo. E deixa eu ver se aqui no artigo fala quanto tempo que ela deixava essa bolsa de água quente. Ela deixava de 5 a 10 minutos apenas. Então era 5 minutos de massagem, mais 5 a 10 minutos de aplicação de bolsa de água quente. E essas pacientes obtiveram um bom resultado, uma boa redução da dor articular, tá bom? O outro artigo que eu vou trazer aqui para vocês é um artigo que vai mostrar a eficácia do uso de pacotes, né? Eles falam pacotes aqui, de óleo de rícino em joelhos para reduzir a dor articular em mulheres que viviam numa comunidade ali, tá? Não é um estudo brasileiro, tá bom? É fora do Brasil esse estudo. Se eu não me engano, foi feito, acho que na Índia esse estudo, inclusive, tá? Não tô achando aqui, mas eu acho que é na Índia. Bom, enfim, o que eles observaram nesse estudo aqui? Eles observaram que teve sim uma melhora, tá? Então, essas mulheres que utilizaram esses pacotes de óleo de rícino no joelho, elas obtiveram sim uma melhora, uma redução significativa da dor articular ali no joelho, tá bom? E como que essas mulheres utilizavam esse óleo de rícino? Aqui no caso, elas pegavam, vamos pensar assim, gaze ou algodão mesmo, né? Ou às vezes até um paninho de algodão. Elas embebiam esse paninho, esse tecido, no óleo de rícino e aplicavam esse paninho embebido em óleo no joelho e deixava lá um período, tá? Então, por isso que eles falam pacote de óleo de rícino, né? E eles observaram que essas mulheres, elas apresentaram melhora após o uso desse pacotinho de óleo de rícino, digamos assim, tá bom? Enfim, então assim, eu trouxe 2 artigos falando do óleo de rícino e 2 artigos falando do óleo de gergelim. Então a gente tem eficácia sim, que o uso de óleo, ele ajuda no controle de dor, tá? É uma forma mais natural da gente cuidar ali das nossas articulações, de cuidar das nossas dores, né? Esses 2 óleos, eles têm comprovação científica de ter essa atuação em casos de dor, de evitar o estresse oxidativo, então aquela questão de dor, de processo inflamatório, né? Então eles ajudam, eles têm essa comprovação científica. Só que como eu falei pra vocês, isso daqui é um apoio, isso daqui é um suporte, né? Então não é que você apenas passar um desses óleos no joelho, os seus problemas vão melhorar, você não vai sentir mais dor, nunca mais. Não é assim que funciona. Então você vai ter que fazer uma série de outras coisas que provavelmente o teu fisioterapeuta ou tua fisioterapeuta vai te orientar, de exercício, de alongamento, fortalecimento, exercícios adequados para o seu joelho, porque é importante também fortalecer e alongar esse joelho se você sofre de osteoartrose, osteoartrite, se você sofre de qualquer questão articular do joelho ou de qualquer outra parte do corpo, você precisa fazer exercícios de mobilidade, de flexibilidade, de fortalecimento, tá? Mas o uso desses óleos, eles podem ajudar. Mas lembrem-se, novamente, reforçando, que mesmo sendo natural, existe sim contraindicações em alguns casos. Esse uso desse óleo não é indicado em todos os casos, para todas as pessoas, né? E só reforçando que o uso do óleo de gergelim, que eu já falei pra vocês, não é o óleo de gergelim torrado, é o óleo de gergelim prensado a frio, assim como o óleo de rícino. O óleo de rícino também é o óleo de rícino prensado a frio, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês saiam daqui com a mente mais aberta no sentido de que pra gente mudar alguma coisa que esteja incomodando na nossa vida, muitas vezes é necessário uma mudança no estilo de vida, que não existe uma pílula, uma poção mágica que a gente vai tomar e vai ficar 100% melhor, né? Tem que ter um esforço da nossa parte como paciente também, né? E que existe sim formas naturais da gente abordar algumas questões, né? E que o Ayurveda é uma dessas opções, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tema, eu espero vocês no próximo. Beijos e até mais!